Alguma vez, você já sentiu que carrega algo diferente desde que nasceu? Como se houvesse uma energia te seguindo, guiando, influenciando seu caminho. Se você não entende de onde vem, saiba que esse sentimento pode não ser apenas intuição. Segundo a filosofia budista, o último dígito do seu ano de nascimento não é apenas um número aleatório. É um selo, um marcador espiritual que revela traços profundos da sua essência, do seu karma e da missão que você veio cumprir nesta vida. E o mais impressionante, esse número pode explicar muito do que você já viveu até agora. Por que certas situações parecem se repetir? Por que você atrai certos tipos de pessoas? Por que algumas áreas da sua vida fluem com facilidade, enquanto outras sempre parecem travadas? A sabedoria budista ensina que esse número representa a vibração que define sua jornada, as lições que veio integrar, os desafios que precisa superar e as virtudes que já carrega de vidas passadas. Neste vídeo, vou te mostrar o que cada número de 0 a 3 significa com uma profundidade que você nunca viu. Isso não é uma leitura superficial, é revelação, é despertar. Porque quando você entende a energia que está com você desde o nascimento, tudo começa a fazer sentido e a vida realmente começa a se alinhar. Se você gosta de temas como espiritualidade, saúde e autoconhecimento, dê um like neste vídeo. Inscreva-se no canal Delivery Receita Dicas para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, porque aqui falamos do que realmente importa. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem espiritual está chegando. Agora você pode estar se perguntando: como um número pode revelar tanto sobre mim? E é aí que começa a parte mais fascinante. Porque na filosofia budista, os números não são apenas ferramentas para contar ou medir o tempo. Eles são vibrações, símbolos vivos que carregam uma energia específica. Uma espécie de assinatura espiritual que, quando compreendida, pode revelar por que você sente o que sente, por que atrai o que atrai, e até por que certas coisas sempre parecem acontecer com você e não com os outros. Os monges budistas sempre acreditaram que cada número tem o poder de abrir portais. Sim, portais, mas não no sentido místico e fictício. São portais internos, portas para partes de você que estavam adormecidas. Cada número está conectado a um aspecto do ser: personalidade, destino, propósito, lições de vida, traumas antigos e até ciclos kármicos que você pode estar repetindo sem perceber. E tudo isso, toda essa vibração, está escondida no último dígito do seu ano de nascimento. E o mais incrível, você carrega esse número para sempre. Desde seu primeiro choro, seu primeiro passo, mesmo sem saber, você nasceu com essa marca energética. E ela esteve presente nas suas decisões, nos seus medos, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos. Tudo o que você viveu carrega um pouco da energia desse número. E agora, ao entender o que ele representa, você poderá nomear sentimentos que antes eram apenas sensações vagas. Isso não é sobre te colocar em uma caixa. Não é sobre limitar quem você é. É exatamente o oposto. É sobre expandir sua consciência. É sobre olhar para a sua história com mais clareza. É sobre finalmente entender por que algumas coisas foram tão difíceis, enquanto outras pareciam tão naturais para você. Cada número que vamos falar aqui representa um tipo de força, uma energia que te acompanha e que, se compreendida, pode se tornar sua maior aliada. Antes de começarmos a revelar o significado de cada número, há algo importante que preciso te dizer. Especialmente se você é uma daquelas pessoas curiosas, observadoras, que amam entender as conexões da vida. Não olhe apenas para o seu próprio número. Olhe também para os números das pessoas próximas a você.
seu parceiro, seus filhos, seus pais, avós, amigos mais próximos. Você vai se surpreender com o que encontrar. Porque quando você entende a vibração daqueles que ama, o relacionamento muda. Você começa a compreender comportamentos, padrões, até desafios que sempre pareceram apenas personalidade, mas que, na verdade, fazem parte da missão daquela alma. E muitas vezes você vai perceber que os números se alinham, que não é coincidência você e aquela pessoa terem se cruzado. Há algo maior conectando tudo. E quando você enxerga essa teia invisível, tudo começa a fazer mais sentido. Então, assista por você. Simulation. Mas se puder, assista também com os olhos daqueles que você ama, porque esse conhecimento pode transformar não apenas a sua vida, mas também como você nutre seus laços. O número 1. Se o seu ano de nascimento termina em 1, você carrega a energia de liderança, iniciativa e criação. O número 1 é o primeiro passo. É o que quebra a inércia. É quem vai na frente, mesmo quando o caminho não está claro. Pessoas com essa marca muitas vezes têm uma força interior difícil de explicar. Desde cedo, você pode ter sentido que precisava tomar decisões sozinho, que ninguém faria isso por você. E de alguma forma, você conseguiu. Porque essa é a sua essência. Abrir caminho onde não havia nada. Quem carrega o 1 costuma ser inquieto, visionário. Vê o que os outros não veem e sente uma urgência no peito que nem sempre consegue explicar. É aquela sensação de que você precisa fazer algo grande, deixar uma marca, conquistar algo muito além do comum. Mas, com essa força, vem um peso, porque liderar muitas vezes significa caminhar sem mapa. É se sentir sozinho, incompreendido, até rejeitado por quem não acompanha sua velocidade ou visão. E talvez você já tenha ouvido que é mandão, controlador, independente demais. Mas por trás disso está uma alma que só quer seguir em frente, que não aceita a estagnação, que nasceu para quebrar limites. Porém, se não for bem equilibrada, essa energia pode virar autoexigência, perfeccionismo, rigidez, isolamento. Pessoas com o número 1 precisam aprender a confiar, a delegar, a compartilhar, porque a verdadeira liderança não é fazer tudo sozinho, é inspirar os outros a fazerem com você. A boa notícia é que essa energia de iniciativa te dá uma vantagem rara. Você não espera a vida acontecer, você faz acontecer. Enquanto os outros sonham, você já está agindo. Enquanto os outros planejam, você já está tentando. E mesmo quando falha, você se levanta rápido. Aprende na prática. Transforma o erro em experiência. Isso é ouro. É exatamente o que faz você crescer mais rápido, mesmo que às vezes pareça que está atrás. Mas aqui vai um aviso importante. Não transforme sua independência em armadura. Você não precisa provar nada para ninguém o tempo todo. Não precisa estar sempre certo. Não precisa vencer todas as batalhas. Às vezes, o verdadeiro poder está em ouvir, em pedir ajuda, em mostrar vulnerabilidade. E você vai perceber que quando baixa a guarda, as conexões ficam mais verdadeiras e os caminhos se abrem com mais facilidade. Outra coisa linda dessa energia é a coragem que ela carrega. Você não tem medo de começar do zero, de mudar tudo, se for preciso, de ir contra a maré. Isso pode assustar quem está acostumado à zona de conforto, mas é justamente o que te torna um exemplo, um ponto de luz no meio da mesmice. Use isso com sabedoria, porque o mundo precisa de pessoas que não têm medo de começar. Então, se o número 1 é a sua marca, aceite seu papel. Você veio para ser farol, não espelho. Para guiar, não seguir. Mas lembre-se, até um líder precisa descansar. Precisa de cuidado. Precisa de um lugar onde possa simplesmente ser. E quando você encontra esse equilíbrio, nada, absolutamente nada,
pode te parar. O número 2. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, então você veio ao mundo com uma missão silenciosa, mas poderosa: harmonizar. A energia do número 2 é a ponte entre os extremos. É quem escuta antes de falar, quem sente mais do que os outros percebem. E por causa disso, desde cedo, você pode ter se sentido diferente, mais sensível, mais afetado por brigas, mais incomodado com ambientes pesados. A verdade é que sua alma veio com o dom de restaurar a paz, mas esse dom também te expõe a muita dor. Pessoas com o número 2 são profundamente empáticas. Elas sentem o que os outros estão sentindo sem que ninguém precise dizer uma palavra. E isso pode ser lindo, mas também exaustivo, porque você tende a absorver emoções que não são suas. Você sofre pelos outros, se importa quase demais. E, em muitos momentos da vida, isso fez você se diminuir. Ficar em silêncio para não magoar, ceder para manter a paz, ficar onde já não queria só para evitar conflitos. E talvez você tenha sentido que carrega o peso emocional de todos ao seu redor. Família, amigos, relacionamentos. Você tenta ser o alicerce de todo mundo. E mesmo quando ninguém te agradece, você fica lá, firme, segurando tudo. Mas por dentro, às vezes, você se sente invisível, esquecido. Como se o mundo não enxergasse seu esforço. E isso dói. Mas essa dor carrega um chamado: aprender a se priorizar, a se respeitar, a cuidar de si com a mesma ternura que oferece aos outros. A energia do número 2 também carrega uma sabedoria ancestral. Você sabe mediar, entender os dois lados, enxergar a verdade por trás dos conflitos. Por isso, as pessoas muitas vezes vêm até você pedindo conselhos. Elas confiam em você, sentem sua calma, sua presença acolhedora. Mas você precisa lembrar que sua missão não é salvar ninguém. É inspirar pelo exemplo, mostrar que é possível viver com equilíbrio sem se apagar. Esse número também fala de parcerias. Você floresce no nós, nos laços, no afeto compartilhado. Mas o grande desafio é encontrar relacionamentos com verdadeira reciprocidade, não dependência. Porque quem tem o número 2 muitas vezes atrai pessoas que precisam de cura. E se você não estiver inteiro, pode acabar se perdendo no processo de tentar curar os outros. Então, cuide-se primeiro, porque só quem está inteiro pode oferecer amor sem se despedaçar. Há também uma força silenciosa em você. Muitos pensam que, por ser gentil, você é fraco. Estão profundamente enganados. Sua força está na constância, na suavidade que sustenta, na paz que você oferece, mesmo no meio do caos. E o mundo precisa desesperadamente de pessoas como você, que sabem unir onde há divisão, que sabem ouvir quando todos estão gritando. Não subestime isso. É uma das missões mais lindas que alguém pode carregar. Se você carrega o número 2, sua alma tem um pacto com a paz. Mas lembre-se, não há paz verdadeira quando você se abandona. O equilíbrio começa dentro. Então, olhe para si com a mesma gentileza que dá ao mundo. Ofereça a si mesmo a compreensão que você distribui tão livremente. Porque quando você se valoriza, tudo ao seu redor se alinha. O número 3. Se o seu ano de nascimento termina em 3, você carrega uma energia vibrante, criativa e expansiva. A energia do número 3 é sobre expressão, comunicação e conexão com a alegria. Pessoas com essa marca muitas vezes são vistas como leves, carismáticas, espontâneas. Desde cedo, muitas se destacam por levar alegria aos espaços, seja através das palavras, da arte, do humor ou simplesmente da presença. Mas por trás desse brilho, muitas vezes, há uma alma que usa a alegria como escudo. Porque o 3 sente profundamente, vive intensamente. Tudo nele é ampliado. A dor, a beleza, a emoção.
E para lidar com essa intensidade, a alma cria válvulas de escape: criatividade, exagero, humor, distrações. Você pode ser aquela pessoa que anima todo mundo, mas esconde suas próprias feridas atrás de um sorriso, que solta uma piada quando, na verdade, está pedindo socorro por dentro, que está sempre cercada de gente, mas às vezes sente uma solidão que não consegue explicar. A energia do 3 é como uma fonte que nunca para de fluir. Ideias, projetos, planos, sonhos. Mas muitas vezes falta foco, falta estrutura. Você começa 1000 coisas, se empolga, mergulha e depois perde o interesse. Deixa pela metade. E isso pode te frustrar, fazer você duvidar de si, sentir que não termina nada, que não é disciplinado o suficiente. Mas a verdade é que você só precisa aprender a canalizar, a direcionar essa energia criativa com mais propósito, sem perder sua leveza, mas sendo mais intencional. Você nasceu com o dom da palavra, da arte, da sensibilidade. Você consegue se expressar através da música, da escrita, da fala, do toque, de um olhar. Quando você fala, as pessoas ouvem. Quando você cria, algo se transforma, porque sua energia toca os outros de um jeito sutil, mas profundo. E o mundo precisa disso. Precisa de beleza, de verdade, de pessoas que sabem transformar o ordinário em algo mágico. O desafio do número 3 é não se perder nas distrações, não viver só na superfície, porque você tem profundidade, tem sabedoria, tem histórias que precisam ser contadas. Mas muitas vezes você foge da própria dor e acaba vivendo só no lado colorido das coisas. Isso não é ruim, mas quando você se permite mergulhar com coragem, com verdade, tudo muda. Suas criações ganham alma, suas palavras ganham cura, e sua presença se torna um farol. Você é luz, mas precisa lembrar que até a luz tem sombra. E está tudo bem sentir, está tudo bem desacelerar, está tudo bem não estar bem o tempo todo. Isso não tira sua essência, só te traz mais perto da sua verdade. E quanto mais verdadeiro você for consigo mesmo, mais poderosa fica a energia que você entrega ao mundo. Então, se você nasceu com a marca do número 3, abrace sua missão de se expressar, de mover, de transformar, mas sem se perder. Porque quando você encontra esse equilíbrio, sua vida vira uma obra-prima. Um grande abraço e até a próxima aula.